bora começar a falar logo aqui de Remo e Paysandu. O Remo que fez um amistoso contra o time do Caeté, empatou, saiu perdendo no segundo tempo, parece o Muriqui. Sempre ele fez o gol de empate, né? O Muriqui que está saindo muito bem nesses 2 amistosos, 3 gols. Então é um nome aí de muito bom. O Marcelo Cabo está de olho porque ele é o cara do gol, né? E falando em Marcelo Cabo, ele deu entrevista coletiva no pós-jogo e bora acompanhar o que foi que o treinador azulino falou sobre isso. Foi um trabalho naquele momento do gol, aí foi uma bola parada da equipe do Caeté, foi a facilidade que o Remo deixou naquele momento o time evoluir. A gente não fez um bom início do jogo treino, né? Porque acho que a gente entrou um pouco desatento, demoramos a entender o conceito que o jogo nos oferecia. Então eu acho que a gente até os 20 minutos a gente precisou de um tempo para um ajuste. Encontramos uma equipe que nos exigiu bastante, principalmente no início do jogo. Foi bem similar ao jogo do Tesla, quando a gente também demorou um pouco a fazer os encaixes, entender um pouquinho o jogo. A gente já tinha algumas informações da equipe dele, mas não é uma informação assim bem nítida para que a gente possa combater principalmente o início do jogo. Esses 10, 15 minutos a gente precisa entender, né, o desenho da equipe adversária, entender qual é a proposta que eles estão vindo jogar para que a gente possa poder fazer os encaixes. Então justamente esses 2 últimos jogos de treino nós sofremos ali nos primeiros 15, 20 minutos. A situação do gol também foi uma bola parada que a gente treina bastante. Foi uma batida onde a bola pererecou dentro da área, eles fizeram o gol. Mas eu acho que depois que eu consegui fazer a leitura do adversário, na parada técnica a gente conseguiu fazer uns ajustes, né? Eu transformei a equipe, eu centralizei mais o Pingo, adiantei mais o Richard com o Pablo na criação, troquei os extremos de lado, criei uma amplitude muito maior, porque ele fazia o lateral dele bater com o meu lateral e as costas do lateral dele ficaram muito vulneráveis. Foi aí que depois da parada técnica a gente criou 3, 4 boas situações. E no segundo tempo eu acho que a gente se ouve muito bem, faltou só os gols, porque a gente conseguiu fazer os ajustes no intervalo, potencializar aquilo que eu tinha visto na parada técnica. Nosso goleiro não fez uma defesa no segundo tempo e mais uma vez a gente perdeu algumas boas oportunidades, mas nesse momento a gente sabe que quem trabalha no Remo tem que vencer sempre, mas a gente tem que contextualizar que nós estamos num jogo finalizando uma pré-temporada. A gente não faz uma semana, a gente faz uma semana de pré-temporada. Então eu acredito que na estreia, no sábado, será bem diferente. A equipe já vai estar com um planejamento e uma preparação para uma estreia de uma competição valendo 3 pontos. Hoje a gente enxergava o jogo como um jogo de pré-temporada, um jogo de ajuste. Então, para ter esse jogo hoje, foi muito importante para nós, para a gente vivenciar hoje aqui o que a gente vai vivenciar na competição. Então, assim, teve muito valor esse jogo treino de hoje. Claro, se eu falar para você que o placar é o que menos importa, claro que não, porque eu trabalho numa equipe gigantesca como o Remo, mas eu acho que o que tem menos relevância nesse momento é o placar. O que importa é o que a gente teve de conceito positivo, negativo, individualidade, coletividade, para que a gente possa colher esses dados, né, e potencializar essa semana. Aí sim, no sábado a gente fazer a estreia no campeonato, né, numa competição onde vale 3 pontos. Hoje foi um jogo preparatório. Não, sempre faz falta, né? Quando você perde 30% da tua equipe titular, hoje eu pude observar o Pedro Senna, pude observar o Ricardinho, tem outros jogadores que me deram a oportunidade de observar. O Pingo jogou 90 minutos, né? Então, assim, eu pude, no segundo tempo, testar algumas alternativas táticas, como 4-4-2, e aonde eu recuei o Rodrigo para segundo volante, entrei com o Muriqui de um segundo atacante e coloquei o Fabinho, coisas que a gente vai precisar usar durante a competição. Então, como eu falo, cara, como o teste foi espetacular para a gente poder testar algumas boas situações, né? Individualmente, alguns jogadores foram muito bem, outros aquém, porque é normal na sequência de uma pré-temporada. Então aí, né, meus amigos, o técnico Marcelo Cabo dizendo que não é para a torcida se abalar, foi só um amistoso, foi 1-1, mas serviu de preparação, né, para ele ver, olhar alguns jogadores, né, detalhar o que vai ser feito a partir de agora para ele ver quem é o melhor para colocar como titulares já na estreia do Parazão. Então, o Marcelo Cabo aí falando do empate. Cruzamento para a área de novo, o Rony. O jogo foi bem pegado.
Então tá aí 1-1. Então não perdeu, né? Se tivesse perdido, minha gente, a torcida tinha ficado com raiva, porque o empate, a torcida já meio achou assim, que não jogou bem. Mas como eu falei, era amistoso, não pode se forçar, pode machucar um jogador e aí perder o início da temporada, isso é ruim demais. Então tá certo, Marcelo Cabo em vir dessa entrevista e acalmar a torcida, dizer que não é para se abalar, porque foi apenas um empate em um amistoso. Já sobre o Paysandu, que antes de eu mudar de assunto, bora falar do Paysandu. O Paysandu que jogou contra a seleção de Barcarena, fez um amistoso ontem, né? O Paysandu ganhou por 2-0 aí, o Paysandu jogou bem, fez um gol no primeiro tempo, fez outro gol no segundo tempo. Então aí o time da Curuzu vencendo aí por 2-0, lançando essa sua camisa em homenagem ao Boca Juniors aí. Teve gol de um gringo ex-Remo aí, né? Fez o segundo gol do Paysandu, um jogador aí que jogou no Remo. Então tá aí o Paysandu, minha gente, vencendo esse amistoso aí, né? Contra a seleção de Barcarena lá no Barcarenão.